Boa noite, senhor presidente, nobres pares dessa casa, todos que estão aqui no auditório e aqueles que não estão nos assistindo também via internet. Meu boa noite. Estou usando essa tribuna hoje primeiro porque eu fui designado pelo nosso presidente a ser representante da nossa Câmara Municipal junto ao PCJ, que é o consórcio PCJ, o consórcio das bacias do rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Como eu já estive no consórcio participando bastante enquanto prefeito, inclusive lá eu idealizei e fui o primeiro presidente da ARES, Agência Reguladora de Água e Esgoto e Resíduos Sólidos, dentro do PCJ, e criamos essa agência para regular as cidades que tinham interesse, a regulação desses serviços de água, esgoto e resíduos sólidos das cidades pertencentes ao PCJ. Na época existia uma lei federal, e essa lei federal obrigava todos os municípios a criarem uma agência reguladora dos seus serviços prestados nesse âmbito à população. Para vocês terem uma ideia, a Sabesp criou a Arcesp, que é uma agência reguladora deles mesmos. Então, eles regulam eles mesmos, a nível estadual. Eu não sei, não consigo entender, mas provavelmente é por isso que Bragança Paulista não trata ainda uma gota de esgoto até hoje, que lá é a Sabesp. Nós temos o nosso SAAI. Então, na época, ficava bastante caro para o nosso município criar uma agência. Iríamos também sofrer uma pressão muito grande, em níveis, colocando uma agência dentro do município, em relação a cargos de pessoas para trabalharem lá dentro, e também sofreria essa pressão em relação à adequação e o ajuste das tarifas e taxas praticadas pela cobrança desse serviço de água, de esgoto e coleta de lixo no nosso município. Então, eu, conversando com o pessoal, outros prefeitos na época do PCJ, falei, por que não criamos uma agência dentro do PCJ? Isso todos os municípios pagam, dilui o custo, e dessa forma também essa agência não vai sofrer a pressão dos municípios, que cria-se uma coisa mais autônoma, uma entidade mais autônoma, não sofrendo dessa forma as pressões. Para vocês terem uma ideia, nobres vereadores, quando não existia agência reguladora, as alterações e o aumento do preço de água, preço de esgoto, preço de resíduos sólidos, coleta de lixo, nós tínhamos que votar os projetos relacionados ao aumento de tarifas e preços. Isso era uma pressão muito grande dos vereadores de oposição, da própria população em cima dos vereadores. Isso também deixou de existir. Hoje é feito de uma forma bastante técnica. Os serviços relacionados a isso, no caso o SAAI, tem que encaminhar, então, a planilha de aumento de custo, de cobrança, e a agência reguladora faz, dessa forma, uma avaliação técnica se realmente aquilo é viável, se aquilo está certo ou não, e nós deixamos de sofrer toda essa pressão. Então, eu fico bastante, agradeço, senhor presidente, por ter me indicado. E o consórcio PCJ Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí é uma associação sem fins lucrativos, que tem como objetivo a conscientização da população sobre a problemática dos recursos hídricos. Ela foi fundada em 1989, chamada de Consórcio PCJ, e conta com a integração de município de São Paulo e também de Minas Gerais. É um consórcio, na verdade, considerado federal, porque envolve mais do que um estado, e de empresas públicas e privadas.
A entidade desenvolve programas de preservação e proteção dos rios da bacia do PCJ, possui ações em gestão de recursos hídricos, educação ambiental, reflorestamento ciliar, gestão de resíduos sólidos e saneamento básico. E durante os seus anos de atuação, contribuiu para a melhora dos índices ambientais da região, como o tratamento de esgoto, que passou de 3% para 72%, redução das perdas hídricas de 50% para 37%, e plantio de 4 milhões de mudas nativas, recuperando matas ciliares de diversos rios dessas bacias, além de capacitar 4 milhões de pessoas através de seus projetos em educação ambiental. Então, é um serviço muito importante. Nós não temos tanta água como as pessoas acham na nossa região. É uma região, nós não temos águas profundas. Muitas vezes eles falam, tem o aquífero Guarani, mas esse não está na nossa região, é muito mais difícil de captar água profunda. E esse aquífero Guarani está lá na região de São José do Rio Preto, descendo para o Paraná, tal, que não é na nossa região. Então nós temos que preservar a água e trabalhar bastante para preservar a água da nossa bacia. O rio Atibaia, ele é formado pelo rio Atibainha, que vem lá de Nazaré Paulista, que sai da represa de Nazaré Paulista, e também do rio Cachoeira, que vem lá da represa de Piracaia, formando o rio Atibaia aqui no começo da divisa de Atibaia com Perdões. E ele vai fazer a sua foz, ela é afluente do rio Piracicaba, aí passando por diversas cidades e também contribuindo para a captação e água para a população de várias cidades. PCJ significa Rio Piracicaba, Rio Capivari e Rio Jundiaí, são os rios principais dessa bacia que nós estamos. Em segundo lugar, quero falar também sobre a festa dos morangos, do Campos Aleixo, lá no nosso Parque do Morango, do Ilho Mazieiro, e parabenizar, em nome do seu Oswaldinho Mazieiro, todas as pessoas que estão trabalhando, e também convidar, como o Pi já fez aqui, todas as pessoas. Lá não se paga ingresso para o parque e a festa, e aqueles que gostam de morango, levar suas crianças, o final de semana agradável. Lá tem tradicional macarrão, frango e polenta, né, Pi? Também temos morango lá em diversas modalidades. Tem parque de diversão, então tem lugar para quem quiser fazer comprinhas e tudo mais. Então está bastante organizado e muito bonito. Então estão todos convidados aí da cidade, são todos os finais de semana de julho. O parque estará funcionando nos sábados e nos domingos aí para a população de Atibaia e toda a região. E temos lá os morangos muito bonitos e premiados, inclusive, como o Pi falou, a Embrapa participando e trazendo novas tecnologias para melhora da qualidade do morango de Atibaia. A cidade Atibaia já considerada e se tornou a cidade capital do morango do Brasil. Então, fazendo jus a esse nome, essa festa maravilhosa e bastante morango para toda a população. Em terceiro lugar, eu quero falar um pouquinho sobre o frio. Aqui alertar as pessoas, aqueles que têm crianças, os idosos. Nós estamos tendo um volume muito grande de influenza A na nossa população, que é uma gripe bastante forte, e em muitos casos evoluindo para broncopneumonia e pneumonia. E problemas respiratórios, aquelas pessoas que têm já problema respiratório, como asma, bronquite, então sinusite, existe uma exacerbação desses quadros. Então, pessoas tomarem cuidado, se agasalhem, evitem vento gelado, que nós, infelizmente, a previsão é de um inverno bastante rigoroso, e os idosos também sofrem bastante, principalmente crianças pequenas. E mamãe e papai, pelo amor de Deus, principalmente os jovens papais, jovens mamães, não sair com as suas crianças pequenas
pequenas, abaixo de 6 meses, em aglomeração, em festas, igreja e tudo mais, onde tem acúmulo de pessoas, não levar em supermercado. Eu estou muitas vezes no supermercado e vejo um casal com um bebê que não tem nem um mês, ou tem um mês, e no meio dessa situação toda, onde tem muita gente doente, onde o risco de complicação, fazer uma bronquiolite, que é um quadro grave de falta de ar nessas crianças, o mesmo vírus que causa uma simples gripe no adulto, na criança pequenininha, principalmente abaixo de 6 meses, causa bronquiolite, que dá falta de ar e acaba muito levando para ter que ser internado em UTI, e as crianças sofrem bastante. Tá? E é um risco ainda de morrer de problema respiratório. Então, pelo amor de Deus, proteja suas crianças, nossas crianças. A criança pequena, a sua cabeça corresponde a quase 1/3 o tamanho do corpo da criança. Então tem que colocar uma touca, agasalhar essa cabeça dessa criança, proteger, aquecer, porque para não termos aí perda de criança nesse inverno na nossa cidade. Permite a parte, vereador Denig. Só para concluir, 1 minuto. É que já esgotou o tempo do orador, aí o coronel pediu para fazer a parte, eu vou dar 1 minuto para encerrar. É rápido, presidente. Eu só queria reforçar o que o doutor Deng alertou, e, inclusive, infelizmente, teve um fato que foi noticiado até pela imprensa, né? A irresponsabilidade dos pais, no caso era um pai que estava com um bebê numa adega aqui na Lucas Nogueira Garcês, tá? E participando, inclusive, de um fluxo, um pacandão lá, teve que a polícia até intervir. Mas foi um caso que o senhor acabou de comentar, a irresponsabilidade de pais de levar bebê para um local de aglomeração e à noite, muito, nessa situação de muito frio. Obrigado, presidente.